Glória a Jesus. Meus irmãos, depois de estudarmos a teologia do sábado, nós iniciamos no domingo passado o estudo sobre a teologia da aliança. Estudar sobre a aliança ou as alianças, nós aprendemos como que Deus ele se relacionou com o homem durante a história da redenção através de alianças. Isso é importante até para nós compreendermos melhor a aliança que nós encontramos nela, que é a nova aliança. E para nós, hoje nós vamos falar sobre a aliança adâmica. A aliança adâmica é a aliança de Deus com Adão, a aliança da criação. E para iniciarmos essa manhã o estudo, nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e agradável e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, coseram folhas de figueira e disseram para si, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Por que fizestes isso? Maldita será mais de toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela
todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Bom, meus irmãos, até aqui a palavra de Deus. Nós lemos uma passagem bíblica que mostra a situação daquele que desobedeceu e quebrou a aliança estabelecida por Deus. Deus havia dito para o casal que eles poderiam comer de tudo que tinha no jardim do Éden, mas apenas uma árvore estava ali como teste e eles não poderiam comer, porque no dia que comeste, eles iriam experimentar a morte. Pois bem, essa era a aliança de Deus com Adão. Eles tinham que guardar essa observância, mas a serpente, ali sob a ação do próprio adversário, Satanás vai tentar e o casal vai cair quebrando a aliança. Resta dizer que a aliança sempre é quebrada pela parte humana. Deus continua fiel, embora nós, às vezes, desobedecemos e em algumas situações o homem quebra a sua aliança com Deus. Nós percebemos que o plano eterno de Deus da redenção, ele já existe desde o início, quando Deus, depois da queda, ele fala de uma semente da mulher que viria e iria esmagar a cabeça da serpente. Bom, aqui nós temos já o proto-evangelho, porque o proto-evangelho aqui está o anúncio do evangelho, essa semente que viria para esmagar a cabeça da serpente e restaurar a humanidade caída é o próprio Senhor Jesus. Então tudo tem início nessa aliança. Entender a aliança adâmica é fundamental até mesmo para nós entendermos Cristo, por que Cristo veio e qual a sua função como Messias. Então vamos para a apostila. Nós temos aí nós começamos a apostila com uma pergunta: existiu pacto no Éden? Ao falar da teologia da aliança, muitos começam perguntando: houve uma aliança com Adão? Por que essa pergunta surge? Porque a palavra aliança não aparece aqui, né? Quando nós olhamos, a palavra aliança não aparece no relato. Mas o que nós percebemos é que essa aliança ela existe. Não com a palavra aliança ou pacto, mas existe ali. A gente percebe esse pacto de Deus com Adão e com Eva. Aí nós temos, a questão é importante. Por quê? Porque toca o início da relação entre Deus e a humanidade. Algumas tradições teológicas afirmam explicitamente uma aliança das obras. Algumas teologias vão dizer que aqui existiu uma aliança das obras. Uma aliança das obras formal no Éden. Outras preferem linguagem mais cautelosa, e eu creio que é aqui que nós precisamos entrar. Falando de uma estrutura pactual sem usar rótulos sistemáticos rígidos. Melhor do que usar e dizer que existia uma aliança das obras, é melhor nós afirmarmos que existia um pacto entre Deus e Adão e Eva. Existia um pacto, do que afirmar que existia uma chamada aliança das obras, coisa que não está claro no texto bíblico. O caminho mais seguro é seguir o texto bíblico com precisão. O que existia no Éden? Em Gênesis encontramos elementos típicos de uma relação ordenada por Deus. O que nós temos? Criação do homem à imagem divina, começa ali.
vocação de governar e cultivar, Deus cria o homem e dá ao homem a vocação de governar e cultivar a terra. Ele recebe de Deus essa vocação de cuidar e de governar, de dominar sobre os animais, sobre a natureza. Provisão abundante, árvore, frutos, alimento abundante à disposição do homem. E você tinha um mandamento específico. Qual que era o mandamento específico que foi dado ao casal? Não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Havia uma sanção em caso de desobediência. Qual era a sanção? No dia que vocês comerem, desobedecerem, vocês vão morrer. Havia uma promessa implícita de vida contínua. Implicitamente havia uma promessa de vida contínua. Por quê? Porque se eles não desobedecessem, o que ia acontecer com eles? Ia viver eternamente. Então tinha uma promessa implícita? Tinha uma promessa implícita nessa aliança. Comunhão com Deus constante. Deus ali conversando com o primeiro casal. É tão bom a gente ouvir Deus, né? Tão bom ouvir a voz de Deus. Você imagina, hoje com as nossas limitações, às vezes nós vivemos algumas experiências em que Deus fala de forma tão profunda e clara com a gente, isso toca tão profundamente a nossa alma. Você imagina Adão e Eva naquele momento do pacto da criação, onde não havia nenhum empecilho, nenhuma barreira de comunhão. Eles podiam ouvir e conversar com Deus livremente. Porque hoje, apesar de nós recebermos a bênção de ouvirmos a voz de Deus, de falarmos com Deus, nós temos as barreiras, as limitações, os nossos pecados, aquilo que às vezes as nossas preocupações, são tantas coisas que às vezes se torna uma espécie de barreira que tira um pouco a nossa sensibilidade até para ouvir a voz de Deus, não é verdade? Mas eles, no pacto da criação, não tinha nada disso. Então era um momento de comunhão extraordinário com Deus. Precisamos pensar nisso, que esse é o propósito de Deus para a humanidade. E isso será restaurado plenamente no futuro. Eu falo plenamente porque haverá um momento em que o pecado não estará mais presente na nossa vida. E aí nós estaremos vivendo plenamente essa comunhão com Deus. Que coisa maravilhosa é esse plano de Deus. Isso mostra que a relação não era uma relação caótica nem informal. Era moralmente estruturada. O que nós temos aqui é uma relação de Deus moralmente estruturada, né? Então você não tinha ali uma aliança, um pacto escrito formalmente, mas você tinha aspectos desse pacto que a gente pode perceber nessa aliança. O mandamento central. Deus ordena que Adão não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ordem inclui consequência clara. No dia que dela comeres, certamente morrerás. Temos aqui autoridade divina. Deus se apresenta como autoridade divina para julgar a sua criação. E aqui é importante nós pensarmos.
Porque as pessoas muitas vezes pensam em Deus, mas desprezam sua autoridade de julgar e condenar a sua criação. Muitos até duvidam que Deus vai fazer isso. Deus é amor. Como que um Deus que é amor vai condenar a sua criação? Aqui nós temos já no início da criação, Deus se revelando como aquele que tem autoridade para julgar a sua criação. E temos aqui a responsabilidade humana. A responsabilidade do homem era obedecer o pacto, obedecer a aliança, para não cair no julgamento divino. E Deus coloca também um teste moral. O teste moral. Deus vai dar a árvore, ali você tem um teste, você não vai comer, pode comer de tudo, só de uma árvore. Mas que situação, né, irmãos? Tanta árvore boa para comer, só aquela. Já ouviu que é ditado que o fruto proibido é mais saboroso? Tem um ditado aí. A pessoa, às vezes, a criança tem lá um quintal, tem um fruto do quintal, e o vizinho também tem fruto do quintal, né? Mas pegar o fruto do vizinho parece que é mais saboroso do que ir lá no seu pé e... Hoje não se faz tanto, eu acho que não se faz tanto isso, né? Na minha infância, a gente tinha essas coisas, né? Mas criou-se esse ditado que o fruto proibido parece ser melhor. E na verdade o que é proibido legalmente não é bom desobedecer, né? Porque tem as consequências. Aí nós temos aqui a consequência judicial, parte de um pacto. Consequência judicial. Desobedeceu o teste moral, caiu, e você vai receber a consequência dessa desobediência. Esses elementos possuem forte caráter pactual, mesmo que o termo aliança não apareça em Gênesis no capítulo 2, quando Deus estabeleceu essas normas. A palavra aliança precisa aparecer na Bíblia? A palavra aliança precisa aparecer? Não. Existe na teologia cristã o entendimento da Trindade, a Trindade Santa. A palavra Trindade existe na Bíblia? Ela está na Bíblia? Está. Então o que nós temos aqui é isso. Nós não temos a palavra aliança ali, mas a aliança está ali na criação. Então, a palavra aliança precisa aparecer? Não necessariamente. Na Bíblia, às vezes, a realidade existe antes da terminologia explícita. Exemplo, a Trindade, como termo técnico, não aparece na Escritura, embora a realidade teológica seja inferida do conjunto revelacional. Da mesma forma, muitos entendem que o Éden possui uma forma pactual, mesmo sem nomenclatura explícita no capítulo. Os argumentos a favor de estrutura pactual: representação. Adão age como cabeça da raça humana e sua queda afeta a todos. Adão ali, ele age como a cabeça, o representante da raça humana. É por isso que a queda dele afetou toda a raça humana. A Bíblia diz que o filho não levará o pecado, não pagará pelo pecado do pai. A alma que pecar, essa morrerá, não é verdade? E aí nós pensamos, mas por que então existe esse chamado pecado original de Adão? Porque uma coisa é nós pensarmos que na responsabilidade pessoal do pai, da mãe, do filho diante de Deus. Outra coisa é nós entendermos que
a humanidade existia em Adão, porque toda a humanidade descende de Adão e nós existimos em Adão e ele se tornou o cabeça, o representante de toda a raça humana. Quando Adão cai, a humanidade cai com ele e recebe todo o julgamento. E nisso nós herdamos o que chamamos de pecado original. Há muito debate se de fato existia um tal de pecado original ou não. Até uns anos atrás isso praticamente não existia como debate mais. Por quê? Porque foi resolvido lá no início da igreja, nos concílios dos pais da igreja, quando tiveram que decidir sobre essa questão. Com o surgimento e a divulgação de muitas teologias pela internet, o debate retorna. Existia de fato um pecado original ou não? A criança nasce condenada ou não? Se a criança morre sem estar na aliança pactual, está condenada ou não? E como é que fica a inocência? Isso tudo faz parte de uma teologia da aliança que precisa ser compreendida desde o início, para nós não entrarmos numa dificuldade. Quando nós olhamos para a criança inocente, ela peca diante da sua inocência? Não, porque ela não tem ainda consciência do que é fazer o bem ou fazer o mal. Mas ela faz o mal inconsciente, não faz? Faz. Por que ela age dessa maneira? Porque a natureza da criança é uma natureza que já recebe essa corrupção da própria natureza caída. E essa natureza caída ela precisa ser redimida, ela precisa ser salva. Por isso, até a salvação de uma criança depende da graça de Deus. A criança é salva, mas porque Cristo, pela sua maravilhosa graça, redimiu a natureza da criança, mesmo antes que ela pudesse fazer ou discernir entre o bem e o mal, para ter a sua própria responsabilidade. Deus ainda oferece graça, restaura a natureza da criança pela graça de Deus. Então entendemos a salvação da criança nesses termos, não é o nosso assunto, mas como começamos a falar da teologia da aliança e da queda da humanidade através de Adão, né? Eu achei por bem já trazer isso para os irmãos. Pastor, sim. Na sua opinião, a inocência de uma criança vai até mais ou menos quantos anos? Então, é difícil, né, opinar sobre a questão da inocência, até onde vai a inocência da criança. Eu sinceramente eu não tenho opinião formada a respeito dessa idade de inocência da criança. As pessoas que estudam isso, os psicólogos têm ainda as posições deles. Eu creio que nem entre eles existe uma Eu acho que depende muito do ambiente que a criança é criada. Porque tem famílias, a gente vê muito isso na escola, tem criança que ela tem aquela doçura com a infantilidade. Com 4 anos. Uma boa idade é idade, eu acho. 4 anos não deveria ir para mim. Mas tem criança que ela tem uma atitude que não condiz com a idade dela, porque o ambiente que ela vive tira essa. Sim. Mas aí entra o que o pastor falou, que a criança faz o mal inocentemente. Se ela ainda não tem consciência que aquele erro vai prejudicar ela perante Deus, né? Mas a gente sabe pelo ela pode aprender. A coisa que a criança fala, que ela expressa, que ela demonstra, tem atitudes que você vê que não condiz uma criança, mas são atitudes de consciência adulta.
Mas muitas das vezes a criança pode agir porque aprendeu a agir daquela forma. Isso. Ela pode aprender a agir de forma errada, mas sem ter a consciência da gravidade daquilo que ela aprendeu e está replicando. Às vezes a criança replica uma coisa, sem quando a criança decide fazer determinada coisa, sabendo que aquilo ali vai prejudicar alguém ou um animalzinho, né? Sabe que está fazendo mal para o animal, sabe que está fazendo mal para o próximo e ainda assim escolhe fazer. Aí já não é inocência mais. Né? Então, assim, uma coisa certa. Deus conhece a condição do ser humano, até onde a criança tem ou não a condição de responder, Deus sabe, Ele é justo com relação a isso. E eu entendo que, primeiro, a salvação não é por inocência, portanto, a criança não é salva por causa da sua inocência, mas por causa da graça de Deus, que decide restaurar a natureza da criança, a natureza caída da criança, antes que ela pudesse discernir entre o bem e o mal e se responsabilizar por aqueles atos por ela praticados. Então, o pecado original, eu entendo que ele é restaurado em Cristo nesse aspecto, entendeu? Quando o Senhor Jesus fala deixar que os pequeninos, as crianças, no original, você sabe o que está escrito? Não, mas seria os pequenininhos, né? É os pequenininhos mesmo. Pois é, eu entendo que esses pequenininhos, sim, se deixa vir a mim, que dos pais a mim. Então, esse é um texto que entra como forte base para quem defende a salvação da criança. Esse é um texto. Pode falar, Nina. Que os psicólogos, eles falam, assim, no mundo inteiro, né? Que a criança vai até os 12 anos e dos 12 entra na adolescência. Esse é um padrão, né, internacional. E depois dos 18, aí já é a fase adulta. Então, assim, eu não sei de onde tiraram isso também. Pois o que acontece? Você tem... Eles falam isso porque estipular uma faixa etária de sua idade, Sim. Numa entendimento da pessoa, porque meninos e meninas de 12 anos, né, estão engravidando, estão usando droga, escolhendo fazer maldade e não tem inocência. Já não age com inocência. Então, antigamente também, não é? Agora, 12 anos. Não, deixa eu só puxa um pouquinho, só para ver rapidinho. Eu tenho um amigo, um filho do tenente José de Oliveira, e o sobrinho dele, já há 6 anos, recebe entidades no Candomblé. Mandou até um vídeo para ver se não tiver pagando, eu ia mostrar para vocês, eu não estou mentindo. 6 anos recebe esse de ver, dançando, fazendo aquelas danças dos orixás lá, entendeu? Com 6 anos. Eu não sei, se por acaso aquela criança que falecesse, eu não sei explicar se ele tem consciência ou não, porque... Veja bem, você tocou num ponto, e é um ponto assim muito importante, porque essa criança ela cresce dentro desse ambiente religioso, onde esse tipo de comportamento existe. Outra questão, nós comentamos isso lá em casa ontem, é possível um demônio apossar de uma criança? Sim. Mas o demônio vai apossar da criança por causa do pecado ou não? Não, necessariamente. Ele precisa de uma consciência, ele precisa de um mecanismo para ele dominar. E ele consegue dominar
uma criança. Existem crianças que são possessas. Temos um exemplo na Bíblia que os demônios entraram nos porcos. Foi o pecado que atraiu? Não. Os demônios têm esses poderes. Ele tem o poder de apoderar da mente, né? Ele tem essa possibilidade. Isso pode acontecer também com crianças. Agora, dizer que uma criança, se ela está no estado de inocência, porque ela foi criada naquele ambiente de uma cultura que vai na contramão daquilo que Deus ensina, e dizer que essa criança ela está condenada por isso, eu acho um pouco difícil. Algumas pessoas vão dizer que estão condenadas, porque para alguns a criança só é salva se ela estiver na aliança através dos pais. Ela entraria na aliança com Deus através dos pais. Eu tenho uma certa dificuldade com relação a esse assunto, nesse sentido. Ele acha que qualquer criança de qualquer religião vai para o inferno. Não é muçulmano. Mas né? tem teologia cristã também que acha isso. Se É. a criança não for batizada, O católico. católica entra. Tem evangélico. Tem alguns evangélicos. Então, Mas se não tiver um pai, uma aliança, aquela criança que não foi batizada vai. Muito fácil. Mora o pai lá, ele mora o pai lá. então, assim, é um assunto difícil de trabalhar. Difícil de trabalhar. Uma coisa, nós não temos. Nasceu, respirou, vai para o inferno. Nós não temos nenhum texto bíblico que mostre, criança no inferno. É claro que quando a gente aceita Jesus, né, na vida da gente, o correto, né, o mandamento é apresentar. que seja batizado. Sim. Quem crer e for batizado. Então, depois de crer, como é que uma criança inocente vai compreender que ela precisa de crer e aceitar Jesus? Exatamente. Só quando ela começar a compreender. Ele é Aí, né, é questão É muito dolorido, gente. de boa vontade também de compreender essa Voltando para aqui, para a apostila, mandamento com sanção. A exigência clara e consequência judicial, vida condicionada à obediência. A vida deles estava condicionada à obediência. A permanência no estado original está ligada à fidelidade, ou seja, se eles fossem fiéis, eles iam permanecer no estado original. Mas eles não permaneceram fiéis, e aí veio a consequência. Qual é o paralelo que nós temos com Cristo? Irmãos, aqui entra uma bênção muito grande. Lá, a permanência deles no estado original dependia totalmente deles, da fidelidade deles. E em Cristo, ele veio como segundo Adão, obedeceu tudo, em tudo foi obediente, cumpriu toda a lei, e em Cristo nós também nos tornamos fiéis a Deus. Ou seja, na nova aliança, a permanência na bênção não depende totalmente do ser humano. Nós temos uma participação importante, que é a fidelidade de Cristo, a obediência de Cristo, ainda que em algum momento ou outro nós desobedecemos. A fidelidade e obediência de Cristo nos garante a permanência na vida eterna. Claro que isso não vai tirar também na nova aliança a responsabilidade humana.
porque o homem precisa permanecer em Cristo. Enquanto nós, pela fé, permanecemos em Cristo, somos sustentados pela fidelidade de Cristo. E isso permanece a nossa vida eterna, sustentada não pela nossa capacidade de obedecer, mas pela obediência perfeita de Cristo. Isso é tremendo. E a humanidade não ia morrer pela obediência de Adão. Não sei o que eu estou querendo falar. Ele seria eterno pela obediência de Adão. Sim. Mas como Adão Caiu. Em Cristo, a humanidade é restaurada pela obediência. Ninguém sabe quantos anos Adão e Eva viveram na obediência. Ninguém pode medir isso. Que pode ter sido 10 mil anos. Bom, a ideia de 10 mil anos, eu acho que um pouco difícil, porque o texto bíblico fala... Quer ver, ó? A Bíblia diz o seguinte... Pode ser. Antes, pode ser depois. Eles caíram antes de serem pais. Foram os dias de Adão, depois que gerou 800 anos e gerou tal. Tá, mas isso aí depois que gerou 7. Depois que caíram. Não fala nada antes deles caírem, quanto tempo. Porque eu fui num templo lá no Egito e eles falaram que aquele templo tinha 10.300 anos. Mas se a gente contar a Bíblia pelos anos contados, são 5.800 e poucos anos que os judeus estão. Então, dá uma confusão na cabeça da gente. E foram todos os dias que Adão viveu. Mas depois ele caiu. Não, aqui não. Foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. Então, A ideia de 10 mil anos, isso aí é... Então foi, ele teve o filho com 100 alguma coisa. 100 anos. O que a gente não pode precisar, quando é que acontece a queda de Adão, no sentido assim, quanto tempo ele viveu nessa bênção da comunhão com Deus ali? Quantos anos? 100 anos e tal. Mas a ideia de milhares de anos já não é sustentado hoje o criacionismo, vamos colocar aqui, hoje nós temos design inteligente, a ideia da terra jovem, cientistas cristãos defendem a existência da terra jovem, jogando por terra esses milhões de anos, supostos milhões de anos, defendido pela teologia da evolução. Teoria da evolução, né? Pela teoria da evolução. Então existe ainda um debate entre a teoria da evolução, a existência do universo em milhões de anos e a existência de um universo mais jovem. Hoje, a design inteligente vem trazendo novas informações que traz mais força para o relato bíblico do que para a ideia que ainda permanece no mundo acadêmico como majoritário, que é a ideia da teoria da evolução e de uma existência de um universo muito mais antigo do que isso. Pastor, e de que o ser humano tenha existido muito antes e não apenas... Mas de 10 mil para 5 mil são 5 mil anos. Você leu isso? Sim. Foram todos os anos de Adão. Porque aqui está tudo... 900 e alguma Isso. coisa. Ou eu não entendi, ou isso está clarinho. Aí está falando, né? Aqui está escrito tudo. Ele foi criado. Ele vai relatar. Até a morte dele. Isso. Então não tem essa história de ou a Oi. gente confia, né? Que é fato que nos Você sabe que os dias da criação, os dias de Deus não são contados com os dias como a gente
300 anos para trás, antes do nascimento, da criação de Adão e Eva, né? Para trás tinha um período. Idade do mundo, do universo criado, aquele dia é uma coisa. Idade do Adão. Mas antes do Adão, quem fez aquela pirâmide? Então, quem garante que aquela pirâmide tem essa idade toda? Não tem Não, explicação. foi registrado, são 10 anos. Eles registraram, mas não tem, mãe. Quem contou? Quem Entendeu? É porque para eles registrar essas idades, porque hoje tem muita coisa aí, monumentos que humanamente a gente olhando assim, fica até difícil de entender como é que foi construído pelo ser humano. Porque não tem como alguém receber aquilo, não. Mas é porque a contagem está errada. Aquilo é muito estranho. Porque a contagem está errada. Então, alguns monumentos aí trazem como é que isso existe, como é que isso foi construído, como é que o ser humano... Uma coisa é assim importante a gente pensar, irmãos, o avanço do ser humano em termos de tecnologia não foi tão assim, a gente imagina que eles eram fraquinhos, a gente percebe que não, pelas estruturas dessas coisas construídas, que hoje, com toda a tecnologia, talvez seria difícil reconstruir monumentos como aqueles. 42 né? metros de altura, um prédio de 11 andares. Então você vê que eles tinham uma capacidade muito grande. E aí então nós temos dois caminhos: ou nós ficamos com o que a Bíblia nos traz, ou nós entramos para o caminho da chamada tem muito aí a teoria da conspiração, que existe raça humana híbrida hoje, existe os reptilianos, os seres que vieram e tal. Mas existiu, né? Os anjos Existiu. e fizeram Jesus. Existiu. Essa raça híbrida que existiu lá atrás, Os anjos são os humanos. eles foram mortos, extintos sim, aí eles foram extintos no dilúvio. No homem eles eram gigantes, será que não foram eles que fizeram? Então, aí... É o jeito que eu sinto paz de pensar. Sim. Porque eles eram gigantes, eles eram anormais, eles eram inteligentes, porque eles eram mistura de anjo com humano. E eles eram os anjos caídos. A questão... Não sei, eles eram anjos caídos. Sim, mas nós estamos fugindo do nosso tema aqui, indo para a teoria da conspiração, nós estamos indo para outro tema lá. Então vamos voltar para cá, para a gente não perder o fio do nosso estudo aqui, porque senão nós vamos ter que entrar por essas questões da conspiração aí, nós vamos ter que começar a olhar o olho do ser humano aí para ver se ele está ficando com um risquinho de olho de gato, para ver se ele não é reptiliano. Essas coisas estão por aí, irmão. Então, entendeu? Então vamos voltar para o texto bíblico aqui, vem cá. Vamos voltar lá. Bom, nós temos o paralelo com Cristo. Romanos capítulo 5, irmãos, e 1 Coríntios 15, trata Adão e Cristo como cabeças representativos, ou seja, você tem Adão como cabeça da humanidade e você tem Cristo como cabeça da humanidade restaurada, da igreja, da nova criação. A nova criação em Cristo Jesus. Quem é o cabeça dessa nova criação? Cristo, o novo Adão. Então, se a criação ela cai em Adão, ela é restaurada em Cristo. Se Adão não conseguiu permanecer fiel para manter a humanidade segura no seu estado original, Cristo permaneceu fiel para manter e para restaurar e manter a humanidade num estado redimido eterno com Deus futuramente, né? Então isso é muito importante. Esses pontos são fortes, cautelas necessárias. Apesar disso, convém evitar excesso dogmático. O texto de Gênesis não descreve cerimônia formal de aliança nos moldes que acontecem em Abraão ou Sinai.
Portanto, afirmar detalhes excessivos além da Escritura pode ser imprudente. Isso vale para aquilo que nós começamos a debater aqui sobre a idade. Afirmar coisas para além das Escrituras não é prudente, então vamos ficar com aquilo que as Escrituras... A ciência fala muita coisa, por exemplo, os dias de 1000 anos, que a irmã falou aí, que os dias da criação poderiam ter sido milhares de anos, então tem pessoas que fazem essa leitura bíblica aí. Eu ainda permaneço com os dias de 24 horas registrados na Bíblia. Pastor, em outras palavras, né, tem coisas, né, que tem mistérios, que tem situações que o entendimento é só de Deus. Sim. Só que não é para a gente ficar futicando, né, em outras palavras. Então tem muita coisa assim complicada, estranha, pensativa demais, mas que deixaria a gente meio doido. É melhor a gente realmente a prudência ali, né? A prudência. Não buscar tanto não, porque não deixa para Deus, né? Vamos buscar Jesus. A ordem criacional. Temos a ordem criacional com natureza pactual, relação de aliança original implícita, administração inaugural de Deus com a humanidade. Isso preserva a verdade sem especulação desnecessária. Por que isso importa? Porque o Éden estabelece fundamentos de toda a história posterior. Então, toda a história humana começa no Éden. E é importante entender como isso aconteceu. Aqui é tão importante que, se o ser humano não entender a queda, ele não entende Cristo. É por isso que as pessoas defendem reencarnação, evolução da humanidade através de reencarnação, e não aceita Cristo como o redentor da humanidade. Aceita Cristo até como um bom mestre que veio trazer boas informações morais para evoluir a humanidade, mas não para redimir no aspecto de que Cristo veio como redentor da humanidade através do seu sacrifício e através da sua obra. Sem entender a queda em Adão, dificilmente vai entender o Evangelho na frente. Por isso que a gente, para falar de nova aliança, a gente precisa começar falando de como que as alianças foram realizadas ao longo dos anos. O pecado entra por queda e quebra de obediência. A morte entra no mundo. Necessidade de redenção surge a partir de então. A humanidade precisa de um novo representante. Sem Adão, não se entende plenamente Cristo. Adão e Cristo. Paulo constrói contraste decisivo. Adão traz pecado, condenação e morte. Cristo traz justiça, reconciliação e vida. Isso mostra o drama da Bíblia, o drama da Bíblia começa no jardim e se resolve na cruz e na ressurreição. Não se resolve na reencarnação. Se resolve na cruz. Quando você fala se resolve na cruz e na ressurreição, se resolve no sacrifício de Jesus, substituindo a nossa vida, e na ressurreição, na garantia de que depois da morte ressuscitaremos, estaremos eternamente com Cristo e não precisamos de sucessivas reencarnações para aperfeiçoar, uma vez que nós somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Isso mostra... Erro comum: negar qualquer estrutura pactual no Éden enfraquece a unidade bíblica entre a criação, queda e redenção. Erro comum 2: importar sistemas teológicos detalhados para o Gênesis sem base textual suficiente também acaba sendo errado. Aquilo que nós falamos lá, existia uma teologia, um pacto das obras, uma aliança das obras, um pacto das obras. Não existe, não tem como você falar nesse sentido à luz da Escritura. O equilíbrio é superior.
os extremos acabam sendo problemas. Aplicação para a igreja. O Éden ensina o quê? Deus criou ordem moral real. Liberdade humana nunca foi autonomia absoluta. Liberdade humana nunca foi autonomia absoluta. Hoje as pessoas querem ser autônomas. Entende que liberdade é ser autônoma. Não precisa nem de Deus, né? Ela decide o que quer, como quer viver. Ela decide o que é certo, o que é errado, sem depender de parâmetros e padrões divinos que nós encontramos na Bíblia desde a criação. O pecado é rebelião contra a palavra divina. Então, pecado, o que é o pecado? Rebelião contra a palavra de Deus. Toda vez que nós agimos contrariamente à palavra de Deus, o que acontece? Nós estamos pecando. Então, nós não precisamos, como igreja, criar uma lista de pecados para apresentar. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode. Não precisamos disso, precisamos. Nós precisamos só trazer para a consciência do cristão que a Bíblia é a palavra de Deus. E que na Bíblia nós temos os parâmetros como conduzir a nossa vida. É por isso que o salmista diz que a palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, o que nós precisamos para conduzir a nossa vida? Conhecer a palavra de Deus. Trilhar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Se nós fizermos isso, estamos caminhando em obediência e, com certeza, só será bênção para nós. Meditar nela de dia e de noite. Olha como que a palavra de Deus é tão importante para nós. Nós comentamos ontem, né, como que é lindo. A gente viu um pregador, um pastor lá do Nordeste. Nossa. Que fala tudo em cordéis. Ele recita a Bíblia, ele não leva a Bíblia, gente. O cara vai falando os números, os capítulos, né? Ele dá até curso de memorização. O camarada, ele foi para um debate, embora eu discorde dele em alguns pontos teológicos, mas ele está aparecendo agora na mídia. Pensa no camarada com capacidade de memorizar. Não. Da nossa idade, assim, Ele foi para o debate, ele não levou um tablet, ele não levou a Bíblia, mas ele ia citando a Bíblia, no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, e citava. Eu falei, Lenilson, é encantador, né? Você vê a mente nessa condição. Mas o que acontece? Sabia que os judeus trabalham isso? Sabia que os muçulmanos decoram o Alcorão, recitam o Alcorão? Sabe qual que é o problema de nós cristãos? Relaxamento, preguiça, relaxamento. Está tudo resolvido, eu vou ficar quieto. Nós já fomos, não, Deus já fez tudo. Os judeus eles carregavam, né, pedacinhos da palavra, né? Colaram na testa e na mão, né? Aí eu falei assim, minha mãe, desse aí, carrega na mão, né? Carrega essa o cara falou tudo, gente. Mas não são todos que decoram, não. Ele sabem uma frase ou outra. Só que ele não deixou com cordéis. Mas eu... Ele cita Sim, mas eu falo assim, E sabe assim, as orações lá, que tem umas que são obrigatórias. Aí essas pessoas, né, específicas lá sabem. Agora a população geral sabe uma frase ou outra. É igual os cristãos mesmo, tem um ou outro que... Mas veja bem,
eu vi um debate de um pastor, eu acho que é pastor hoje, é um cristão, e ele foi muçulmano. E ele relatou que ele leu o Alcorão muitas e muitas vezes, e ele decorou o Alcorão, e ele falou que eles trabalham essa questão lá de decorar o Alcorão. E depois que converteu, ele então passou a ler a Bíblia também diversas e diversas vezes, trazendo aquele costume que ele já tinha para a vida dele como cristão. Então, assim, é muito bom, né? Eu conheço um outro pastor da Assembleia de Deus, um senhor, nem sei se, eu creio que ainda está vivo, ele participava de muito debate, mas já estava assim, um senhorzinho já, e também tinha uma facilidade. Nome de anjo? Esse sozinho? Quase 100 anos. Ele tem nome de Não. É um nome bíblico diferenciado. Ele também memorizava a palavra de uma maneira assim, é encantador, né? É encantador. A gente precisa aprender com essas pessoas a valorizar mais um pouco, né? Então, irmãos, vamos lá. O Éden ensina: Deus criou pecado e rebelião contra a palavra de Deus. Redenção não é improviso tardio, ou seja, Deus criou a humanidade caiu, aí depois Deus, agora como é que eu vou fazer com a humanidade? Não, eu vou arrumar um jeito aqui de redimir a humanidade. Não. A redenção, ela já está no plano de Deus desde o início. E Deus já começa a trazer e trabalhar a redenção e o pacto de redenção desde a criação. Ele começa já revelando e se relacionando com o homem através de alianças, até chegar à nova aliança, que é em Cristo Jesus. Depois dessa aliança, ela não tem outra. Se a redenção não vier lá do início, se ela não vier de lá, aí por que esse povo viveu até chegar no Messias, né? Então ela é trabalhada desde o início, da Cristo. Cristo é o segundo Adão necessário. Frase final. No Éden vemos mais que um jardim perdido. Vemos o primeiro palco da aliança quebrada que somente Cristo poderia restaurar. Lembra que nós vemos lá no início? O palco da aliança quebrada? E o que Deus falou lá no início lá? A semente da mulher. Então nós temos ali o palco da aliança quebrada e somente a semente da mulher pode restaurar essa aliança quebrada. Então o proto-evangelho está ali. Ali está o proto-evangelho, desde o início. Amém? Até aqui? Amém. Então, Pastor, só fala. uma dúvida. No texto na Bíblia, não fala a língua de Adão e Eva e de seus filhos até o Caim. Então, a Bíblia não fala como que qual era a língua falada, porque o que nós temos? Nós temos depois uma confusão de línguas, né? Nós temos a confusão de línguas. Então, qual era a língua falada nesse sentido assim? Eu não sei. Eu não sei assim precisar para os irmãos se tem algum estudo linguístico que traz alguma informação nesse sentido aí. Eu não sei. Imaginando aqui, se nós tivéssemos uma dominical lá, deixa eu ver. O aqui, o pastor estaria passando essas perguntas. Mas é por isso. Não, mas imagina se quiser fazer. Na verdade, assim, essa abertura que a gente dá para perguntas é importante. Se vocês me levassem ao Paraná, eles iam me expulsar de lá, que eu fui expulso da igreja católica do conto bíblico. Eles chegaram para mim e falaram:
os católicos, né? Eu era carismático. Aí a gente tinha esse encontro bíblico assim. Aí eles falaram assim, você é crente, pode sair. Não, eu questionei tanto